Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos mais ao nosso podcast semanal Parresia. Nós gostaríamos de tratar essa semana a respeito do tema importantíssimo para a nossa fé, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das perguntas que nos chegou nesses dias foi exatamente esta. Ou seja, em uma das minhas palestras eu afirmei que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo muda tudo. Então, um dos ouvintes, internautas, escreveu perguntando: Padre, se é assim, se a ressurreição de Jesus muda tudo, quais são as provas que nós temos da ressurreição? Então isso me dá a ocasião de falar da ressurreição de Jesus e do tipo de abordagem que se tem feito ultimamente em teologia. Bom, vou pegar um teólogo em especial, não porque ele seja o único teólogo que tem falado isso ultimamente, mas é certamente o mais conhecido aqui no Brasil e aquele que mais vende livros nesse assunto, que é o padre Andrés Torres Queiruga. É um padre espanhol que publica vários livros e um dos livros dele é Repensar a Ressurreição. Ele tem outros livros também, como Repensar a Revelação, Repensar a Cristologia, uma série de livros de repensar. Eu acho que chegou a hora de nós, então, repensarmos Torres Queiruga. Precisamos repensar o pensamento dele, porque, infelizmente, está fazendo um mal imenso à Igreja do Brasil, os livros desse homem. Veja, eu não quero com esse programa julgar a pessoa dele, né? Nosso julgamento aqui não interessa a questão da pessoa, se ele tem fé pessoalmente ou não, se ele crê ou não crê na ressurreição de Jesus pessoalmente. O que me interessa aqui é exatamente o pensamento dele. Ele pode crer ou não crer na ressurreição de Jesus. O fato é que os escritos dele têm, de alguma forma, minado a fé das pessoas na ressurreição de Jesus. E o que é que afirma o senhor padre Andrés Torres Queiruga? Ele afirma no seu livro Repensando a Ressurreição, que nós temos que transcender os problemas históricos a respeito da ressurreição de Jesus. Em resumo, ele acha que se nós encontrássemos o cadáver de Jesus amanhã, mesmo assim poderíamos continuar crendo na ressurreição de Jesus. Como é possível que uma pessoa expresse isto? Vamos primeiro dar uma chance para que o padre Torres Queiruga se explique. Ele se expressa da seguinte forma. Veja, a verdade da ressurreição é uma verdade que atinge todos os povos, todos os tempos, todos os lugares. E esta verdade foi transmitida de uma forma histórica concreta, ou seja, aqueles discípulos lá da primeira geração de cristãos transmitiram a verdade da ressurreição do jeito que eles compreendiam, não é? Portanto, nós estamos aqui diante de uma série de expressões, uma forma de falar, que na verdade é uma forma de falar daquela época. Se hoje nós tivéssemos que falar a respeito da ressurreição, nós teríamos que falar de um outro jeito. Por quê? Porque o homem moderno, concretamente falando, não crê mais nesse tipo de intervenções de Deus dentro da história. Em resumo, na nossa linguagem assim básica, para você entender, eu estou tentando aqui expressar para você o pensamento de um teólogo de uma forma um pouco mais popular, não é? Então, poderíamos dizer assim, que Jesus ressuscitou para o padre Andrés Torres Queiruga, mas a ressurreição de Jesus é uma coisa que aconteceu fora da história. Ou seja, fora desse mundo, aconteceu em Deus.
Quando nós falamos da ressurreição de Jesus, nós estamos falando de um acontecimento em Deus e não de um acontecimento na história. Portanto, tudo aquilo que nós temos de relato que está ali no Novo Testamento, como o túmulo vazio, as aparições de anjos, a aparição de Jesus, né? O relato do caminho de Emaús, etc. e tal, tudo isso são simplesmente histórias com E, ou seja, relatos metafóricos e simbólicos que não têm consistência histórica com H. Ou seja, não aconteceu de fato historicamente um túmulo vazio. Porque isso não é a essência do que está querendo ser transmitido. Poderíamos aqui resumir um pouco o pensamento do padre Andrés Torres Queiruga com uma frase de um outro teólogo liberal famoso, John Dominic Crossan, que diz assim: Emaús nunca aconteceu. Emaús está sempre acontecendo. Guarde bem essa frase. Emmaus never happened. Emmaus always happens. O que aconteceu em Emaús, aquela história, aquele encontro de Jesus com os dois discípulos de Emaús, com Cleofas e outro discípulo, aquela história que os discípulos cabisbaixos caminhavam, assim, desanimados, porque Jesus tinha morrido. E Jesus então lhes aparece vivo, ressuscitado, e parte o pão, e se lhes abrem os olhos e eles enxergam Jesus no partir do pão, muito bem. Isto nunca aconteceu historicamente. Emaús nunca aconteceu. Por quê? Porque Emaús sempre acontece. Ou seja, isto acontece todas as vezes que nós falamos de Jesus, todas as vezes que nós cremos na sua ressurreição, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, aí acontece Emaús de verdade. Não sei se você está enxergando onde é que está a coisa. Esse tipo de teologia do padre Torres Queiruga e de John Dominic Crossan, este tipo de teologia tira a consistência real da ressurreição. Não tem consistência ontológica, ou seja, a ressurreição é uma realidade simbólica. Não aconteceu. Agora, o que é que nós podemos dizer para esses teólogos e como é que nós podemos reagir diante disso tudo? Primeira coisa, nós temos que entender o que é que está por trás disso. O que está por trás é uma tentativa de teólogos bem ou mal intencionados, eu não estou aqui para julgar a intenção de ninguém, de fazer com que o cristianismo seja aceitável para o mundo moderno. Ou seja, esses teólogos, ao invés de converter o mundo moderno, de pregar o evangelho e dizer, olha, vocês têm que mudar de opinião e têm que se adaptar à fé cristã, eles fazem exatamente o contrário. Eles adaptam a fé cristã ao mundo moderno. Ou seja, eles têm uma fidelidade maior à mentalidade, à visão de mundo. Em alemão eles dizem Weltanschauung, a forma de eu enxergar o mundo. Do mundo moderno, eles têm uma fidelidade maior a esta visão moderna do que à fé tradicional da igreja. Então, para esse tipo de teólogo, né, vejam que o que está aqui atrás é uma visão, é um problema eminentemente pastoral, não é? Onde eles alegam que não é possível nós continuarmos a pensar a ressurreição, continuarmos a pensar as coisas que estão relatadas no Novo Testamento como sendo algo que realmente aconteceu, porque o homem moderno não irá acreditar. O homem moderno não irá receber a pregação do Evangelho se nós continuarmos a falar em milagres, se continuarmos a falar em ressurreição, em coisas que aconteceram aqui nesse mundo. Nós temos que olhar para o Novo Testamento como uma verdade, sim, mas não uma verdade histórica, mas como uma verdade simbólica. Aqui que está
a capitulação, ou seja, eles estão se rendendo ao mundo moderno. E vejam que no início, né, as coisas parecem até bem intencionadas, porque afinal das contas, o que é que eles querem? Eles querem poder pregar o evangelho para o homem moderno. Eles veem as igrejas se esvaziando e dizem, não, vamos fazer alguma coisa, vamos pregar de uma forma que as pessoas aceitem. Só que acontece o seguinte, gente. A ressurreição não é um escândalo para o homem moderno. A ressurreição sempre foi um escândalo. A ressurreição é um escândalo desde o início do cristianismo. Se teve uma coisa que atrapalhou o cristianismo, foi exatamente o dogma da ressurreição. Quando São Paulo quis, no centro da intelectualidade da sua época, em Atenas, no Areópago de Atenas, quis fazer uma pregação, ele foi muito bem aceito, até que falou da ressurreição. Quando São Paulo pronunciou a palavra ressurreição, as pessoas viraram as costas e não aceitaram aquela pregação dele. Então vejam que a pregação cristã a respeito da ressurreição não é uma pregação que a igreja fazia há 2000 anos atrás porque respondia aos anseios e à mentalidade do mundo de então. Não, a ressurreição sempre foi um escândalo. A ressurreição sempre foi um problema. Por quê? Porque os judeus até mesmo criam que haveria uma ressurreição. Mas haveria uma ressurreição final, no fim dos tempos. Ou seja, uma ressurreição já acontecida depois que a história acabasse. Acabou o mundo, acabou a história, então aí podemos falar de ressurreição. A ressurreição de Cristo acontecida no seio da história, este irromper de Deus na história, este acontecimento histórico, é algo que é típico do cristianismo e que sempre escandalizou. Então, o que é que devemos fazer? Nós temos que voltar à nossa fé cristã de 2000 anos. Você que crê em Jesus Cristo, você que crê na igreja, muito bem. Você tem em casa o Catecismo da Igreja Católica e você pode ler lá no número 639 a seguinte frase. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real. Veja só, aqui o catecismo quer dizer acontecimento real, por quê? Porque quer se opor a uma mentalidade de achar que é um acontecimento simbólico, simplesmente. Não é? E ele continua, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Ou seja, historicamente verificado quer dizer o quê? Quer dizer que houve sinais reais neste mundo de que aquele acontecimento se deu. Portanto, aqui uma das coisas mais evidentes que nós temos é a questão do túmulo vazio. O túmulo vazio foi uma manifestação historicamente verificada. Não há possibilidade de encontrarmos o túmulo de Jesus com o cadáver dele dentro. Aí você pode me perguntar, mas Padre Paulo, então quer dizer que a ressurreição de Jesus é um acontecimento meramente histórico? A resposta é não. Ou seja, é algo verificável e verificado historicamente, mas não é meramente histórico. É um acontecimento complexo. Ou seja, é um acontecimento que aconteceu na história, porque a nossa salvação é sempre história de salvação. Como diz o cardeal Ratzinger, no seu livro sobre a natureza da teologia, ele diz que a ressurreição ela é algo que está baseado na história de salvação. Então, é algo que é
evidentemente histórico. Mas, ao mesmo tempo, é o irromper da escatologia dentro da história. Isso é que tem de peculiar e de especial na ressurreição de Cristo. Ou seja, é de alguma forma uma antecipação dentro da história daquilo que seremos nós todos no fim dos tempos. Então é importante a gente entender isso, que é verdade que a ressurreição não é meramente histórica. É verdade que a ressurreição tem algo a ver com o fim dos tempos, com a escatologia. Mas é a escatologia antecipada. É a escatologia que aconteceu verdadeiramente na nossa história humana. Não é um símbolo. Não é dizer, eu creio na ressurreição de Jesus porque Jesus vive no meu coração. Não é dizer que eu creio na ressurreição de Jesus porque existe uma presença simbólica dele, etérea. Não. Nós não podemos tirar, veja bem, o termo aqui é bastante científico, mas eu gostaria que você entendesse isso. Nós não podemos tirar a consistência ontológica e metafísica da ressurreição de Jesus. Explico. Eu vou explicar esses termos, calma. Ontológica quer dizer algo que tem relação com o ser, o real. Você sabe o que é o real? Real é aquilo que existe mesmo quando não penso aquilo. Tá? Por exemplo, se você gastou todo o dinheiro que você tinha no banco, mas gostaria de continuar tendo dinheiro, é real que você ficou pobre. Acabou o dinheiro. E você se depara com aquela limitação real. Se você sofreu um acidente e perdeu uma perna, isso é real. Você não gostaria de ter perdido a perna. Mas isso é real. Acontece apesar de você pensar o contrário, de você ter uma opinião contrária. Real é aquilo que independe do meu pensamento. A ressurreição de Jesus é real. Mesmo que nós não creiamos, aconteceu. Mesmo que nós não tenhamos fé, é algo que tem consistência ontológica. É assim. E este ser assim é algo que aconteceu e se manifestou dentro da história. Os apóstolos não eram um grupo de seguidores entusiasmados de Jesus que se deixaram levar por uma ilusão coletiva, uma espécie de alucinação coletiva e por isto creram na ressurreição de Jesus. Os apóstolos creram na ressurreição de Jesus apesar de inicialmente não crerem. Os relatos da ressurreição nos falam isso. Nos falam que existiam resistências por parte dos apóstolos. E por que é que os apóstolos resistiram? Porque a forma como Jesus apareceu inicialmente não lhes parecia convincente. Veja, por exemplo, quando Jesus aparece a primeira vez, ele aparece para umas mulheres. Ora, naquela época, uma mulher não podia ser testemunha de nada num tribunal. Se as aparições de Jesus tivessem sido inventadas pela mentalidade da época, não é? Certamente, as pessoas que inventaram aqueles relatos teriam inventado que Jesus apareceria para testemunhas acima de qualquer suspeita. Por exemplo, que Jesus aparecesse para Caifás, que Jesus aparecesse para Pôncio Pilatos, que Jesus aparecesse para alguém que não era discípulo, que não tinha fé. Não. Não somente Jesus só aparece para aqueles que eram discípulos e tinham fé, como Jesus vai aparecer logo para mulheres, que naquela época não tinham credibilidade nenhuma. Então, claramente, aqueles relatos não foram inventados. Porque quem inventa, inventa algo que é verossímil, que tem uma aparência de verdade. Não é? Para convencer melhor as pessoas. Ninguém inventa algo difícil de acreditar quando quer convencer as pessoas. Pois bem, Jesus aparece e aparece às mulheres. Jesus aparece e aparece aos discípulos. E lhes aparece de tal forma que esses discípulos
são surpreendidos por Jesus. Essa é a grande realidade. Por mais que Jesus já tivesse previsto a sua ressurreição antes da sua paixão e morte, esses discípulos, mesmo assim, relutam em acreditar que é realmente ele. E Jesus então começa a dar provas de identidade. Jesus mostra as suas chagas para mostrar que o corpo que aparece depois da ressurreição é o mesmo corpo que foi crucificado. Jesus pede para se alimentar, para que eles vejam que não é um fantasma. Então, esta é a nossa fé, como ela é transmitida no Novo Testamento. Meus queridos, nós, como igreja, cremos que estes relatos do Novo Testamento são fiéis o suficiente e têm consistência histórica por trás dele. Se existem alguns detalhes, não é, que não são idênticos, o fato de que você lê o Evangelho de João, o Evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João, e as aparições de Jesus nunca são idênticas nos pequenos detalhes, isso daí só deve aumentar a nossa credibilidade. Por quê? Porque é o princípio da chamada múltipla atestação. Se os evangelistas relatam a mesma coisa, substancialmente a mesma coisa, porém, eles discordam em pequenos detalhes, é sinal de que eles não copiaram um do outro. E que, portanto, porque não copiaram um do outro, nós temos ali uma múltipla atestação, ou seja, temos várias testemunhas dizendo a mesma coisa. Qualquer delegado de polícia sabe isso. Qualquer delegado de polícia sabe que quando você interroga 4 testemunhas e elas se contradizem em pequenos detalhes, mas coincidem na substância dos fatos, qualquer delegado de polícia sabe que a substância dos fatos foi então corroborada e atestada suficientemente. Por quê? Porque é a múltipla atestação. Então, vem a pergunta. Nós temos provas da ressurreição de Jesus? Provas científicas da ressurreição de Jesus? Não. Nós não temos provas da ressurreição de Jesus. Nós temos fortes indícios da ressurreição de Jesus. Um desses fortes indícios é o testemunho dos apóstolos. Nós sabemos, por exemplo, que os apóstolos, todos eles, morreram, martirizados, exceto São João. Agora, por que é que eles foram martirizados? Por que é que eles foram perseguidos? Porque pregavam a ressurreição de Jesus. Ora, se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira, você acha que uma pessoa inventa uma mentira que só vai atrapalhar a vida dele? Entende? Eles poderiam dizer, olha, Jesus apareceu à sua alma, todo mundo acreditaria. Mas eles tinham que insistir na ressurreição da carne. Se eles dissessem, Jesus apareceu à alma dele, ele continua vivo no coração de Deus, todo mundo acreditaria nisso. Mas eles insistiam que o corpo crucificado apareceu ressuscitado. Era o mesmo Jesus. Então, esta insistência os levou à morte. Ninguém inventa uma mentira para se prejudicar. Todo mundo que mente comete um pecado. Mas comete esse pecado porque, de alguma forma, aquela mentira poderia safá-lo, poderia livrá-lo de um incômodo. Então, isto é muito importante e nós consideremos isto. Além disso, nós podemos também levar em conta uma testemunha importante. Uma testemunha, sei que é bastante controvertida, mas uma testemunha que eu levo bastante em consideração. É o Santo Sudário. O Santo Sudário é realmente um fenômeno até hoje não explicado cientificamente. Não é? O fenômeno do Santo Sudário não tem explicação científica. Pergunto, o Santo Sudário é uma
prova da ressurreição? Não, o Santo Sudário não é prova de ressurreição, porque o que está estampado ali é um cadáver. Entende? Então, é evidente que ele não prova a ressurreição, mas ele é um fenômeno que cientificamente ainda não foi explicado. Você pode dizer, houve o teste de carbono 14, houve tal e tal cientista que contestam. Sim, eles podem contestar quanto quiserem, só que para você contestar o Santo Sudário, você tem que explicar como é que aquela imagem se produziu. E aquela imagem, até hoje, não se explicou como ela se produziu. Por quê? Porque não é simplesmente uma estampa, não é simplesmente corante, não é simplesmente um pincel, é uma imagem milagrosa, que não teria sido possível produzir na Idade Média. Então, as contestações só aumentam o problema e aumentam o mistério do Santo Sudário. Então vejam só, eu não quero aqui me deter longamente a respeito dessa questão do Santo Sudário, número 1, porque o nosso tempo está esgotando, e número 2, porque ele é somente um indício. Não é? Porque ele cientificamente é misterioso. Podemos depois dedicar uma palestra ao Santo Sudário para mostrar para você os detalhes, né, da maravilha de Deus, que é esse milagre extraordinário. Mas é uma testemunha, digamos assim, de que algo de extraordinário aconteceu com aquele homem crucificado que está ali estampado naquele lençol. O que dizer então desse tipo de pensamento liberal como do padre Andrés Torres Queiruga? Bom, esse tipo de pensamento não é compatível com a fé católica tradicional. Não quero aqui julgar a pessoa do padre Torres Queiruga, mas certamente é meu dever de caridade para com os fiéis católicos, para com seminaristas e padres que leem, não é, este tipo de literatura teológica, advertir que, na verdade, o que está ali é fruto de uma capitulação, de uma rendição da Igreja diante dos pressupostos filosóficos, pseudo-filosóficos, deveria eu dizer, do mundo moderno. Ou seja, que não existem milagres, que não existe intervenção de Deus na história. Em suma, que nós caímos aqui numa espécie de deísmo, ou seja, Deus não intervém na história de forma alguma. Com isso eu não quero dizer e não quero colocar a ressurreição no mesmo nível dos milagres. Veja só, a ressurreição é muito mais do que um milagre. A ressurreição não foi um milagre acontecido. A ressurreição é muito mais do que um milagre porque é um acontecimento. Sem dúvida alguma, milagroso no sentido que não há explicação na natureza para ele. Mas muito mais do que um milagre porque é um acontecimento que aconteceu na história, mas ao mesmo tempo transcendeu a história. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é o irromper escatológico de Deus no tempo histórico. Então, aquilo que acontecerá conosco nos últimos tempos, no último dia, no dia da ressurreição final, já aconteceu com Jesus. E não somente isso, como diz Santo Tomás de Aquino, Jesus e a sua ressurreição é a causa da nossa ressurreição. Ele é a causa exemplar, a causa eficiente, né? E a causa final da nossa ressurreição. Nós ressuscitaremos por Ele, com Ele e nele. É assim que acontece a nossa ressurreição final. Se nós continuarmos pregando a fé da igreja, a fé de sempre, a fé de 2000 anos, o que é que temos que fazer? Temos que exigir do homem moderno que mude a sua opinião, que mude a sua visão de mundo, porque é a visão de mundo que está errada. Ou seja, para o homem moderno, se ele aceita Deus, né, ele aceita Deus
Desde que Deus fique quietinho lá no céu e não venha incomodar aqui na terra. E não tenha esta realidade do Deus conosco na história. Ou seja, tudo tem que ser explicado dentro dos parâmetros científicos modernos e não há possibilidade alguma de nós sermos surpreendidos pela liberdade do amor de Deus. Né? Eis aqui. Quando você reduz tudo a mecanismos históricos que são automáticos, como faz o padre Queiruga, você de alguma forma tira a liberdade, tira aquilo que é a amorosa surpresa de Deus que vem nos resgatar. Jesus e a sua ressurreição não é uma consequência, digamos assim, uma conclusão tirada de premissas já colocadas por Deus desde a criação do mundo. Não, não é isto. Não é uma premissa fatal. É sim um plano de Deus, mas um plano livre. Deus era livre para fazer e continua sendo livre para nos amar como de fato nos ama sempre. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, as suas necessidades e quero novamente colocar para você esse apelo de que você faça a propaganda do nosso site. Nós precisamos da fidelidade das pessoas que assinam mensalmente o nosso site e que participam dos seus cursos. Na próxima semana, nós iremos iniciar o nosso curso de catecismo online, né? O tão esperado curso de catecismo que nós iremos exibir a partir da próxima segunda-feira. Espero que você se inscreva, que você participe deste curso de catecismo e também faça um pouco de propaganda com seus amigos para que nós possamos sustentar esse serviço através da internet. Você sabe que um site que é todo ele composto de áudio, basicamente, e também de vídeos, é um site bastante caro e é um serviço que nós não temos condições de manter totalmente gratuito. É através da assinatura, da generosidade e da fidelidade daqueles que nos assinam mensalmente que nós podemos continuar este ministério através da internet e também colocar à disposição programas como esse, o Parresia, que são programas gratuitos para todas as pessoas. Que Deus abençoe você, Nossa Senhora cubra sempre com o seu manto materno. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.